Queremos, neste momento, também olhar um pouquinho para a palavra do nosso Deus. Queremos olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas antes disso, eu convido a cada um de vocês a também, assim como todas as vezes quando abrimos a palavra do nosso Deus, baixar a nossa cabeça, fechar as nossas mãos, cruzar as nossas mãos e falar com Deus em oração. Queremos dizer assim: amado Pai Celestial, nesse momento especial onde nós queremos ouvir a Tua Santa Palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. Abra o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos sempre compreender o que a Tua Palavra nos diz. E também de uma forma toda especial, quando não conseguimos compreender o que a Palavra nos diz, que Tu possas também fazer com que cada um de nós tenha a sua fé fortalecida, aumentada, e que Tu possas dar a cada um de nós a certeza de que Tu habitas em nós e vens até nós através também deste sacramento todo especial. Nós queremos estudar hoje, que é a Santa Ceia. Pedimos o Teu Santo Espírito em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Queremos mais uma vez refletir sobre o tema ou sobre esse assunto tão importante para nós, Cristo em mim, Cristo em você. E também olhar mais uma vez como a palavra de Deus nos dá a certeza de que Cristo está realmente presente na minha vida e na vida de todos aqueles que nele creem. Nos estudos anteriores nós olhamos um pouquinho para a forma como Cristo vem a nós, que é através da sua palavra, através do texto bíblico. Também na semana passada nós vimos que Cristo vem a nós através de meios como a água e o batismo, que trazem até nós a palavra viva de Cristo, fazendo assim de nós discípulos de Jesus. Os estudos anteriores estão tanto no canal do YouTube como também aqui no Facebook, se alguém não conseguiu acompanhar ao vivo e quiser acompanhá-los também. Mas Cristo continua de uma forma real vindo a cada um de nós. Cristo continua vindo a cada um de nós. Queremos refletir sobre isso de uma forma toda especial, usando esse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o 28. E refletir sobre o tema Cristo para você na Santa Ceia. Que Deus possa nos acompanhar agora neste momento também de estudo da sua palavra. Em meio a tudo isso, em que sentido, como eu disse, em que sentido Cristo está presente em nossa vida? Através da Santa Ceia. E esse é um dos grandes sacramentos, um dos grandes ensinos que Cristo nos deixa em sua santa palavra. Queremos refletir sobre ele de uma forma especial. Mas sempre quando nós falamos em Santa Ceia, começa uma luta interior dentro do ser humano, entre a fé e a razão. Entre aquilo que a palavra de Deus nos diz e aquilo que a nossa razão insiste em colocar diante de nós, em nossa mente. Isso sempre foi assim. Martinho Lutero usava falar de uma forma muito dura contra o uso da razão para compreender a palavra de Deus. E coloco aqui para vocês uma das frases mais conhecidas de Lutero quando ele fala sobre o uso da razão para entender a palavra do nosso Deus. Ele diz assim: a razão é a prostituta do diabo e não pode fazer nada além de blasfemar e corromper tudo o que Deus diz. De uma forma dura e bem do jeito de Lutero, ele nos diz que quando o diabo usa e toma posse da nossa razão, ele faz com que se corrompa tudo aquilo que nós temos como verdade em nossa vida. A razão é um
presente de Deus, na verdade, não é algo ruim, mas quando utilizada pelo diabo, ela se torna assim realmente um instrumento para seduzir o ser humano e para levá-lo para longe do nosso Deus. Quando você ouve a bonita mensagem de Cristo, de que Cristo está habitando em você, que Cristo vem de uma forma real a você também na Santa Ceia, certamente o diabo irá usar da sua razão para fazer com que você ou entenda mal este ensinamento ou duvide deste ensinamento. Vivemos, portanto, nessa constante batalha entre crer naquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos afirma, e crer naquilo que a razão vem sussurrando em nossa mente, tentando assim nos desviar da Santa Ceia. O sacramento da Santa Ceia é um dos principais meios que Deus usa para fortalecer a nossa fé e para nos ajudar a resistir às tentações do diabo e fazer com que assim a gente possa ouvir as palavras do próprio Jesus. Coloco aqui para nós o texto de Mateus capítulo 26, versículos 26 até o versículo 28. Peguem esse texto e acompanhe essa leitura. Quem não tiver a sua Bíblia na mão, também será projetado aqui o texto. O texto em Mateus 26 nos narra os acontecimentos da última ceia. Era quinta-feira à noite, Jesus sabia que estava prestes a dar a sua vida por nós. Ele reúne os seus discípulos em uma sala para celebrar a ceia ou a Páscoa dos judeus, que celebrava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. E ao reunir os seus discípulos, ele começa a lhes ensinar algumas lições importantes. E em dado momento, então, diz assim o texto, versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice para os seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que texto especial, que texto fantástico esse de Mateus capítulo 26, versículo 26. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Sempre que nós lemos textos como este, ou que Deus vem a nós através da sua palavra, seja lá no momento do sacramento com a sua presença real, ou quando abrimos a sua palavra, logo a nossa razão começa a cochichar em nosso ouvido. Mas será que isso é verdade? Será que tem lógica num gole de vinho, um pouquinho de vinho, num pedacinho de pão estar a presença de Cristo? E aí começamos por vezes a duvidar. Como eu disse antes, iremos falar bastante sobre fé e razão hoje. Só antes disso eu quero também lhes dizer, desde já, que o diabo sempre semeou essas dúvidas no coração do ser humano. Ao longo de toda a história da igreja. Iremos falar sobre isso em outro estudo bíblico especificamente. Mas hoje, desde já, eu quero lhes trazer um exemplo de como o diabo conseguiu, através da razão e semeando a dúvida no coração, desviar muitas pessoas do caminho de Deus. Ano 1529,
Martinho Lutero, no auge da Reforma, defendia a palavra de Deus e defendia em especial o sacramento da Santa Ceia, dizendo: se Cristo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a sua palavra não pode mentir para mim. É assim, mesmo que eu não compreenda. Em dado momento ele se encontra com o reformador Ulrico Zwinglio, era reformador da Suíça e também bastante conhecido, um teólogo bastante renomado na época, se encontra com Lutero e começam a então conversar sobre a fé cristã. E a conversa ia muito bem até começarem a falar sobre a Santa Ceia. Lutero defendendo a palavra, Zwinglio defendendo aquilo que a sua razão lhe dizia. E Zwinglio, de uma forma muito intensa, insistia em dizer que não era possível o Deus infinito, o Deus que cria os céus e a terra na sua grandeza, estar contido em algo tão pequeno como o pão e o vinho. Para ele não fazia sentido, não tinha lógica. E aí eu lembro de outro fato bíblico. Adão e Eva no paraíso deram ouvidos à sua razão quando o diabo, de uma forma muito sutil, vem e lhes diz: mas será que é assim mesmo que Deus lhes disse? Será que nós não podemos interpretar isso de outra forma? Zwinglio também começou a dar ouvidos à sua razão e deixar a palavra de Deus de lado. E começou a questionar a si mesmo e aqueles que estavam ao seu redor, dizendo: mas será que é assim mesmo? Será que Cristo pode vir a mim? Será que Cristo está em mim? Será que Cristo pode vir a mim no pão e no vinho da Santa Ceia? Assim como o diabo sempre semeou a dúvida no coração do ser humano, também semeou no coração deste teólogo importante, renomado e também reformador suíço. Por que eu trago esse exemplo? Porque esse pensamento de Zwinglio se espalhou para grande parte das pessoas. E ainda hoje, este pensamento de que Cristo não pode estar de uma forma real na Santa Ceia, e que ali o pão e o vinho apenas representam algo, ou apenas lembram daquilo que Jesus fez, está muito presente hoje na grande maioria das doutrinas ou das teologias de muitas igrejas. Talvez na grande maioria das igrejas evangélicas, acredita que Cristo não está de uma forma real presente no sacramento da Santa Ceia. Por isso ele é efetuado apenas algumas vezes durante um ano e assim por diante. Muitas igrejas tradicionais também deixaram-se levar por essa heresia. Muitos cristãos fervorosos e talvez inclusive alguns irmãos nossos deixaram de acreditar na presença real de Cristo na sua vida, na Santa Ceia, e passaram a acreditar que Cristo, ou que apenas o corpo, o pão e o vinho representam o corpo e sangue de Cristo, ou simbolizam o corpo e sangue de Cristo. Lá do início, eu fiz algumas perguntas para vocês refletirem com a sua família. E duas delas já podemos responder agora, neste momento do estudo. Será que é assim mesmo? Será que, ou melhor, Deus pode usar o pão e o vinho como elementos tão simples para alcançar a cada um de nós? Ou melhor, as perguntas que foram feitas foram as seguintes: a Santa Ceia representa de forma simbólica o corpo e sangue de Cristo? Ou ainda, outra pergunta: a Santa Ceia é apenas uma memória do que Cristo fez? Podemos responder de uma forma muito clara, dizendo: não, o pão e o vinho realmente são o corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo que vem a nós sob a forma de pão e de vinho, e que Deus usa como mais um veículo para nos alcançar com a sua graça, com o seu amor,
com a sua palavra. A sua palavra que, ao recebermos o corpo e sangue de Cristo, nos é dita como sendo a palavra do próprio Jesus. Vão em paz, os vossos pecados foram perdoados. E quando nós falamos que Cristo está presente na Santa Ceia, é o Cristo por inteiro que está ali. É o mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, ou que foi colocado numa manjedoura que estava nos braços de Maria. É o mesmo Jesus que ensinou os seus discípulos, é o mesmo Jesus que não temeu ir até a morte para dizer lá no final: está tudo pronto em teu favor, os teus pecados foram perdoados. É o mesmo Cristo que ressuscita, é o mesmo Cristo que sobe aos céus. Aliás, hoje, nesta quinta-feira, nós lembramos da ascensão de Cristo, do momento em que Jesus sobe aos céus diante dos olhos dos seus discípulos. No pão e no vinho, através do seu corpo e do seu sangue, o Cristo por inteiro está agora em mim e está em cada um de vocês. A Bíblia é cheia de textos, ou nos traz uma série de textos que falam sobre essa presença real de Cristo em minha vida. Deixo aqui alguns para vocês anotarem e lerem posteriormente no continuar do estudo da palavra. Olhem bem para esses 3 textos. E quero destacar um comentário feito a respeito de um desses textos, onde o comentarista nos diz assim: olhando para esses textos que falam da presença de Cristo em nossa vida, a razão humana então tentará entender este mistério incrível. Ou seja, a nossa razão tentará entender. Quando não conseguir compreender, a sua razão então irá insinuar a você mesmo que Cristo pode estar dentro de você, mas apenas como uma ideia, como uma memória ou como um espírito. Muita gente crê assim, que Cristo está presente em nossa vida apenas como um espírito e não de uma forma real. Vamos olhar de novo para o texto de Mateus. O texto de Mateus, de uma forma muito clara, Jesus diz aos seus discípulos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Através do pão e do vinho, ou na forma de pão e de vinho. Nada além disso e nada diferente disto. Cristo diz: é o meu corpo e assim estarei com vocês. Ainda hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia, da qual nós estamos afastados por algum momento, agora, nesse momento em que nós vivemos, da mesma forma, Cristo vem a nós, através da sua palavra, e olha para cada um de nós, nos nossos olhos, e diz: creia, isto é o corpo e o sangue, através do pão e do vinho. Nada além disso e nada diferente disto. E Cristo vem a nós de uma forma completa por inteiro. Martinho Lutero falou muito sobre a Santa Ceia e alguns textos muito especiais. E eu quero citar 2 deles neste momento. O primeiro, quando Lutero reafirma estas palavras de Cristo e chama os seus fiéis a olhar com convicção e com fé para estas palavras. Diz assim o texto de Lutero: Cristo está realmente presente no sacramento, com sua carne e sangue, que nasceram de Maria e foram pendurados na cruz. Suas palavras não mentem para mim. Ele está presente no sacramento e nos corações dos que creem. As palavras de Cristo não mentem para nós. Cristo está presente na Santa Ceia. Ao discutir com muitas pessoas e com muitos estudiosos da Bíblia sobre a Santa Ceia, Lutero sempre reafirmava o quão importante era defender a sua ideia de que Cristo estaria ali
e viria a nós através da Santa Ceia. Certa vez ele escreve assim: o debate a respeito da presença real de Cristo na Santa Ceia não é uma questão secundária, nem tampouco sem importância para a fé cristã. Se você rejeitar o ensinamento claro de Cristo sobre a sua presença real na Santa Ceia, você também está rejeitando o próprio Cristo. O verdadeiro corpo e sangue de Jesus é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Mais uma vez, repito, se você está rejeitando a presença de Cristo na Santa Ceia, diz Lutero, você rejeita também o próprio Cristo, porque em sua palavra ele nos diz isso. E de uma forma especial quero conversar com cada um de vocês neste momento. Como é difícil estar afastado do sacramento da Santa Ceia. Mas quando nós novamente pudermos retornar à casa do nosso Deus, venha correndo em direção a Deus. Mas não venha usando a sua razão. Use a sua fé. Busque a Deus na certeza de que Ele está ali contigo, de uma forma real, presente na Santa Ceia. Busque a Deus. E quando a sua razão lhe questionar sobre a sua fé, faça assim como o apóstolo Paulo diz no texto que irei colocar aqui para vocês. O texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Nesse texto o apóstolo Paulo diz ou nos aconselha a usar todas as armas para lutar contra tudo aquilo que nos tenta afastar de Cristo. Diz assim a palavra de Deus. E assim, usando estas armas, destruiremos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Dominamos todo o nosso pensamento e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Assim também queremos ir finalizando o nosso momento de estudo. Ainda antes quero lembrar de outro texto de Martinho Lutero, que nos fala sobre essa dificuldade de compreendermos o mistério que está no sacramento da Santa Ceia, mas o quão é importante crermos na presença real de Cristo. Lutero diz: assim como você é incapaz de explicar como é que Cristo está em tantos milhares de corações e habita em todos eles, da mesma forma, no sacramento, aqui no sacramento, é impossível explicar como isso acontece. Preste bem atenção, é impossível explicar como isso acontece. Mas isso eu sei, ou seja, como isso acontece eu sei, porque a palavra de Deus está aqui e nos diz: tomai e comei, isso é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Use o presente da fé que Deus lhe deu, seja lá no seu batismo ou através do ouvir da sua palavra, e venha à Santa Ceia ouvir as amorosas palavras de Jesus ditas a cada um de vocês. Vão em paz, os vossos pecados foram perdoados. Creia nisso e que Cristo possa estar para mim e para você sempre presente na Santa Ceia. Pensem nisso. Amém. Queremos também